Você tem o costume de se sentir observado enquanto está deitado em sua cama à noite? Tome cuidado, pois é bem provável que você realmente esteja. Olá, jovens. Meu nome é Caio e sejam bem-vindos a mais um episódio de Projeto Pesadelo. Projeto Pesadelo. Embora poucos saibam, ele é uma entidade enigmática e atemporal que acompanha e amedronta a humanidade há muito tempo. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém, muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre The Rake e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre o século XII e os dias atuais, em 4 continentes. Em quase todos os casos, a história era praticamente idêntica. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Nota de suicídio, 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, eu sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que eu sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que eu acordei, eu senti sua presença. E assim que eu acordei, eu vi a sua forma. Uma vez que eu acordei novamente, eu escutei a sua voz. E olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. O próximo foi encontrado em uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios, adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Aline, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. O próximo é um trecho de um jornal que foi traduzido do espanhol, de 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. A sua voz... O próximo é nomeado Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui, a pedido do Rake. O próximo é o depoimento de uma testemunha, feito em 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as Cataratas do Niágara, com a minha família, no dia 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. E então, o meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei e acabei acordando ele no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e não disse mais nada. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia ser um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena da sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. O meu marido estava numa posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um momento agitado, a criatura cambaleou de volta à cama, chegando a ficar a uma distância de 1 pé do meu marido. Ela estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez uns 5 segundos, mas pareceram 30, olhando para meu marido.
A criatura então pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção às 4 crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo, a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu então liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar a nossa filha. Vendo que não conseguiria escapar carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o The Rake." Enquanto meu marido levava nossa filha para o hospital, ele acabou caindo no lago. E ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada, e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada de Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser as aparições do The Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais o mencionaram de novo. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo a minha filha. Isso nos levou a pensar se o Rake havia nos visitado alguma vez desde o nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia, todas as noites por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto, de mim rolando na cama todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com o som que eu fazia enquanto dormia, até que eu escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 minuto. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Com certeza era o Rake. Não consigo escutar aquilo o tempo bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado do meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e eu temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.